Boa família, agora que a gente já configurou ali nosso ambiente, a gente pode começar aqui a ver a teoria e a prática do Python. Então, aqui na nossa primeira aula, a gente já vai começar falando sobre os tipos primitivos de dados, porque eles são a base de toda a programação. Afinal, o tempo todo a gente vai estar armazenando e manipulando informações. Então, no Python, a gente tem quatro principais tipos primitivos de dados. O primeiro deles é o int, que representa números inteiros, pode ser positivo, negativo ou zero. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Menos 578, 0 e 1280. Então esse é bem tranquilinho de entender, né? Já o nosso segundo tipo primitivo de dado é o float. O float ele vai representar os números reais. Então o int vai representar os números inteiros e o float vai representar os números reais. Então a gente usa o float quando a gente precisa ter essa precisão decimal. Ele também pode ser negativo, zero ou positivo, mas perceba que o float, todos eles vão ter casas decimais. Então ali, por exemplo, menos 7.5, 0 e 13.755. Aqui no Python a gente usa ponto no lugar de vírgula. Então, por exemplo, se eu quisesse ali ter o valor 1280 como float, eu conseguiria? Sim, só que aí ele precisaria ser igual o exemplo zero ali, ele precisaria ser 1280.0, porque aí sim o Python interpretaria ele como float. A gente vai aprender mais para frente também como que a gente pode converter esses tipos primitivos, mas por enquanto vamos só conhecer eles. O terceiro tipo primitivo é o str, ou a string. A string vai representar uma sequência de caracteres ali usada para armazenar texto. Então eu coloquei três exemplos aqui: oi, Capaivara Dev e 69. Perceba que as strings sempre vão estar entre aspas. Pode ser dupla, pode ser simples, mas a gente vai ver isso mais aprofundado em outra aula. Então repara ali no terceiro exemplo que eu usei, 69. Mas você pode estar se perguntando, ué, a gente não acabou de ver que o 69 é representado como inteiro? Sim, o 69 pode ser representado como inteiro, mas nesse caso ele está entre aspas, então o Python vai entender que isso é uma string. A gente pode também converter isso para inteiro, e aí ele vai entender como 69 sendo um número, mas isso a gente também vai ver mais para frente. E por fim nós temos o bool, que é do tipo booleano e representa valores de verdade. Então ele só vai ter dois valores, ou verdadeiro ou falso, que aí verdadeiro seria true e falso é false. Tá, beleza. Agora que eu já entendi quais são os tipos primitivos de dado, onde que esses dados são armazenados no nosso programa, né? Eles são armazenados no que a gente chama de variável ou constante. Quando a gente cria uma variável, esse dado é armazenado na memória do nosso computador. Então bora dar uma olhada como que a gente pode criar essas variáveis e essas constantes. Cada linguagem de programação vai ter uma regra, uma convenção de como nomear variável, constante, nome de função e etc. No Python a gente usa o formato snake case. O que isso quer dizer? Que o nome das nossas variáveis vão ser todas com letra minúscula e a gente vai usar o underline no lugar dos espaços. Agora, para a gente salvar um valor na nossa variável, a gente usa um sinal de igual. Esse um sinal de igual você pode ler como atribui. Então, vamos para o primeiro exemplo aqui. Nome igual Capaivara. Então eu estou atribuindo o valor Capaivara a essa variável nome. Pode ser um pouco confuso no começo, porque a gente está acostumado na matemática que esse sinal de igual representa igualdade. Só que em Python, o sinal de igualdade, ele é dois sinais de igual. A gente vai ver isso mais para frente também. Mas um sinal de igual, então, quer dizer atribuição. Então vamos seguir aqui com outros exemplos para a gente ver todos os tipos primitivos de dados. Então a segunda variável que eu vou declarar aqui é a idade. Idade recebe 23. Aqui nossa idade vai ser do tipo inteiro e nosso nome vai ser do tipo string. Então vamos ver mais um exemplo para o tipo float. Aqui eu vou colocar altura recebe 1.70. Então nossa altura vai ser do tipo float. E para finalizar, vamos declarar uma variável do tipo booleano. Eu vou chamar aqui de é maior de idade e eu vou colocar true, porque nossa idade é maior de 18. Mais para frente a gente vai conseguir fazer isso de forma dinâmica, então a gente vai conseguir perguntar o nome da pessoa, a idade dela e aí afirmar se ela é maior de idade ou não. Agora, para declarar uma constante, a gente vai usar todas as letras em maiúsculo e também separar por underline. Então vou colocar aqui, por exemplo, data de nascimento igual a 24/04 de 2001. A diferença entre as variáveis e a constante já está ali no nome delas.
As variáveis a gente vai armazenar dados e a gente pode modificar eles. Já a constante, a gente define ela com um valor fixo que não vai ser alterado. Então agora que a gente já viu a parte teórica, vamos para a parte prática. Então bora para a parte prática, essa daqui vai ser bem curtinha, mas só para a gente acostumar ali com a convenção do nome das variáveis e para você já ir aquecendo para as próximas aulas. Então vamos começar ali declarando a variável seu nome. Então lembra que precisa ser tudo minúscula e o espaço precisa ser um underline. Então aqui você vai colocar seu nome, pode colocar seu nome de verdade ou pode colocar algum nome fictício aí, mas só pra gente ir treinando. Aí aqui agora também a gente vai declarar a variável idade e eu vou colocar um valor inteiro aqui. Vamos fazer isso também para a altura, que vai ter um valor float. E agora para o valor booleano é maior de idade. Pronto, o maior de idade vai ser false, né? Porque eu coloquei 16 anos aqui. Aqui no meu PyCharm ele tá dando alguns alertas de dicionário, porque a linguagem que tá no meu computador é em inglês. Então, como eu tô escrevendo em português, ele não reconhece essa palavra. Mas isso não vai impedir o nosso código de funcionar. Do mesmo jeito que se eu declarar o seu nome da seguinte maneira, ele também não vai deixar de funcionar, mas como falei anteriormente, que é uma convenção, uma regra que eles usam em Python, todos os códigos que você vai ver escrito em Python vai estar usando do Snake Case. Então vai ficar bem mais fácil você acostumar com esse conteúdo para depois, se você for consumir o código de outras pessoas ou até mesmo compartilhar o seu código. Então por essa aula foi isso. A gente já vai aprender a mostrar esses dados na tela, mas antes a gente precisa ver duas coisas rapidinho e aí depois a coisa já vai começar a ficar da hora. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou entrar ali no nosso canal do Discord. Se eu não conseguir responder na hora, tem uma galera lá que pode ajudar você, então talvez você consiga a resposta mais rápido. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever aí no canal e deixar qualquer sugestão aí de mudança e de melhoria. Falou? Tamo junto!